E aí, será que o IVVB11 é mesmo a melhor forma de diversificar nosso patrimônio exterior? Vamos ver, né? Essa é uma das perguntas que eu vou responder hoje aqui no quadro, onde eu respondo as perguntas aí de vocês, seguidores, e também eu seleciono algumas dos membros aqui do canal, né? E, inclusive, já deixo meu convite aí para você se tornar membro. Todas as segunda-feiras, às 19 horas, eu entro ao vivo com os membros aqui, faço uma análise do cenário atual do mercado, os indicadores, abro a minha carteira pessoal de investimentos, mostro onde eu estou colocando o meu dinheiro, tá? E vou ensinando para vocês, dando todos os argumentos ali, o porquê. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, ó. Vem participar com a gente, tá? Então, vamos lá responder algumas perguntas que eu tenho hoje aqui. E eu vou começar justamente por essa, que foi feita aqui por um membro do nosso canal, né? A Vini Albuquerque. A Vini já tá lá no canal, já tá aqui no canal um mês já como membro. Massa, show de bola. Então vamos lá, olha só, o que a Vini perguntou aqui. Boa noite, Leandro. Para a estratégia de longo prazo, com foco em dividendos, vale a pena ter o IVVB11 para diversificação? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Cara, legal, Vini. A tua estratégia é longo prazo, foco em dividendos. Quando o nosso foco é em dividendos, de fato, como você já disse, a carteira ela deve estar focada em receber dividendos. E aí a gente já começa a responder um pouco. Onde que é mais fácil eu receber dividendos? No Brasil ou no exterior? Cara, Brasil é o paraíso dos dividendos, tanto que os gringos vêm investir aqui para receber dividendos aqui também. Então, o melhor lugar para investir, para receber dividendos, para mim, ainda é o Brasil. Agora, vale a pena investir só no Brasil? Dá para investir, mas sempre que a gente concentra alguma coisa, a gente está concentrando risco. O investimento por si só já é risco, tá? Então, se você investe só em fundos imobiliários, existe um risco ao investir em fundos imobiliários e você está correndo só esse risco, entendeu? Então, só esse risco não, você está correndo todo o risco envolvido na classe de fundos imobiliários. Se dá alguma coisa errado, seu patrimônio vai junto. Se você coloca ações na carteira, então você tem ações e fundos imobiliários. Poxa, já tem uma diversificação de risco. De repente pode mudar uma legislação que afeta os fundos imobiliários, mas as ações não serão afetadas porque tem outra regra ali por trás, tá? Então eu diversifiquei risco. Poxa, eu tenho uma carteira metade de fundos imobiliários, metade de ações. Mudou a legislação dos fundos imobiliários, beleza, essa parte da carteira vai ser afetada. A outra, nada acontece. Vida que segue. Então, sempre que eu consigo diversificar riscos, a minha carteira ela se torna mais inteligente, mais sofisticada, mais bem gerenciada, certo? Então, por mais que para mim, Leandro aqui, especialista em investimentos, inclusive sou consultor de valores imobiliários, se quiser fazer uma consultoria comigo também deixo o link aqui na descrição, consultor autorizado pela CVM, tá? E, cara, sempre para mim eu considero que o Brasil é o paraíso dos dividendos. Agora, existe um risco de investir no Brasil. E eu não vou colocar todo o meu patrimônio no Brasil, porra. Eu preciso diversificar esse patrimônio. Eu preciso tirar um pouco do risco daqui. Então eu busco outros lugares. Um dos lugares que eu acabo levando parte do meu dinheiro é justamente o resto do mundo e principalmente Estados Unidos, né? Então eu diversifico o meu patrimônio com os Estados Unidos. E aí entra a questão. Eu já começo a responder a pergunta aqui. Vale a pena diversificar com o IVVB11? Olha, vale a pena você diversificar nos Estados Unidos. Agora, se vale a pena com o IVVB11 ou não, é outra história. Vamos lá, o que é o IVVB11? O IVVB11 nada mais é do que um ETF negociado no Brasil, que é como igual uma ação. Você vai colocar IVVB11 lá no Home Broker, vai aparecer lá a opção de comprar, qualquer corretora aqui no Brasil. Ele é um ETF que replica o ETF IVV, que é um ETF negociado na Bolsa de Valores americana. E o ETF IVV, por sua vez, ele replica o índice S&P 500. Ou seja, dentro desse índice a gente tem as 500 principais empresas negociadas nos Estados Unidos. Então, se você quer se expor àquela economia da forma mais simples possível. Leandro, estou começando agora, não sei muita coisa de investimento, ainda não tenho conta no exterior, mas eu já queria botar o meu pezinho lá fora para tirar um pouco do risco Brasil. IVVB11.
Porque na própria corretora que você tem conta aqui no Brasil, você consegue comprar o IVVB11. Não é uma recomendação de compra ou venda, é só para você entender como funciona o processo de escolha. Agora, não, Leandro, peraí, já avancei um pouquinho mais, já estou investindo no exterior. Então eu vejo que o IVVB11 já não faz mais sentido. E aí compensa você, como já tem conta lá fora, compra o ETF IVV, que é o meu caso. Quando eu invisto nesse ETF, eu tenho direto lá fora, o IVV. E tem outros lá, né? Tem o IVV, tem o SPY, tem o VUL, que são todos ETFs que replicam o índice S&P 500. No Brasil, a gente ouve muito falar do IVVB11, porque foi o único, foi o ETF que eles escolheram para replicar aqui no Brasil, tá? Mas lá tem o IVV, o VUL, o SPY, que é praticamente todos os mesmos ETF. E tem mais algumas opções ainda. Beleza, então você avançou mais um passo, tá lá nos Estados Unidos, vamos investir no IVV ou em algum outro similar. Mas aí você tem que ter em mente o seguinte, que esse ETF ele replica o índice S&P 500. E aí vale a pena você entender como que é feita a composição do índice S&P 500. Se está tudo ok para você, tá legal, vai fundo. Se você não gostou muito das métricas, estuda fazer de outra forma. Por quê? Quando você investe num ETF, você não tem o poder de escolha de como as ações entram ou saem da carteira. Então não adianta você dizer assim, eu vou investir no índice no IVVB11, porque eu vi que na composição do IVVB11 tem o Google e a Microsoft. Eu gosto muito dessas duas empresas. Se daqui a pouco os fundamentos dessa empresa mudam e as características que fizeram ela entrar nesse índice S&P 500, ela perde essa característica, ela simplesmente vai ser excluída do índice S&P 500. E não interessa se você gosta ou não. Então esse é um problema dos ETFs. Então se você quer realmente só se expor à economia americana, show de bola, o ETF funciona bem. Não, eu quero investir no ETF IVV, Leandro, porque eu vi que as maiores posições são Google, Microsoft, Facebook, Apple, e eu quero me expor nessas empresas. Então você compra ação direta dessas empresas, certo? Porque a qualquer momento elas podem sair do índice se um dia elas perderem fundamentos. Então essa é a visão que você tem que ter, tá? Espero que eu tenha respondido, Vini. E se for assim, resumir a resposta aqui, eu acho que sim, vale super como diversificação, tá? Principalmente se você ainda não consegue fazer o stock picking, selecionar as ações lá fora, vale total como diversificação, é um bom caminho, beleza? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma outra pergunta aqui, vou pegar uma do... eu vou pegar a do Sérgio, que é a do Sérgio lá do Instagram, tá relacionado com essa, né? O Sérgio falou assim, stock picking ou ETF no exterior, vantagens e desvantagens. Então, é mais ou menos relacionado com o que eu estava falando. Se você faz o stock picking, que é você selecionar as ações, a empresa, uma a uma, né, aquela que você vai colocar na carteira, quais que são as vantagens? Você tem como se expor às melhores empresas. Você não precisa se expor às boas e às ruins, porque às vezes tem empresas ruins dentro de um índice, tá? Então você tem como pegar só aquela que você considera o filé mignon, que você se identifica. E essa seria uma vantagem. E a outra vantagem, que para mim essa é a principal, sou eu que decido quando vai entrar na carteira e quantos por cento eu vou colocar na minha carteira. Também sou eu que decido quando que eu vou tirar da carteira. No ETF eu não tenho esse controle, tá? Eu não sei quando entra, quando sai e nem quantos por cento vai ter. Se eu estou fazendo esse controle, eu que gerencio isso, tá? Se eu estou fazendo stock picking, eu que gerencio isso. Então essa é uma grande vantagem. Qual que seria a desvantagem? É mais difícil diversificar. Porque se eu invisto em um ETF, como o IVV, por exemplo, que eu estou falando aqui nesse vídeo, se eu invisto só nele, eu compro 500 empresas numa pancada só. Fazendo stock picking, não vou conseguir comprar tantas assim. Vou comprar, sei lá, 5, 10. Se eu comprar muito, fica difícil gerenciar. Então essa seria a desvantagem. ETF. Qual que é a principal vantagem do ETF? Justamente essa, diversificação, cara. Eu, através de um ativo só, eu diversifico demais. Eu vou lá, compro 500 empresas que estão negociadas na bolsa, né? E, eu poderia ter uma carteira formada só de um ETF, tá bom? Não tem erro. Já estou exposto àquela economia toda praticamente, tá? Então essa é a grande vantagem.
E a desvantagem é justamente esses pontos que eu estou falando aqui. É que a seleção de ativos é feita por uma fórmula matemática. São passivos, na grande maioria dos casos, ETFs. Então não tem um gestor por trás, não tem um ser humano analisando e dizendo, não, eu vou colocar essa empresa na carteira porque eu acho que vai crescer nos próximos anos, porque isso, porque aquilo. Um ETF, ele tem a sua composição formada pelo passado e não pelo futuro. Porque quando a gente faz stock picking, eu olho e digo, não, poxa, peraí, eu estou avaliando aqui essa empresa e eu acho que tem muito potencial de dar certo essa empresa. Então, para os próximos 10 anos, eu quero me posicionar. E aí eu compro e seguro. O ETF não. O ETF ele só vai comprar depois que a empresa já deu certo e está bombando, entendeu? Então, sempre a análise do ETF é baseado no passado, beleza? Então, acho que deu para entender aqui os prós e os contras, né? Eu vejo que faz sentido os dois, não sou de condenar uma classe ou outra, eu tenho os dois na carteira. Eu tenho stock picking, eu tenho ações que eu mesmo fui lá, selecionei nos Estados Unidos, mas também tenho alguns ETFs que eu invisto lá, que para mim fazem sentido, tá? Vamos lá, vou pegar mais uma aqui, agora eu vou pegar uma da comunidade aqui. Olha só, Andrea Walker tá, membro novo aqui no canal, show de bola, muito bem-vinda, Andrea. E a Andrea perguntou assim, tem como um governo alterar a regra de que os bitcoins não podem ser tocados ou bloqueados? Infelizmente não para nós, né? Mas infelizmente para o governo e talvez felizmente para nós, não tem como. Bitcoin, gente, ele é intocável, ele é imutável, ele não tem o que fazer. Quem controla Bitcoin é o dono do Bitcoin, tá? Se você tem as chaves, o sistema Bitcoin ele foi criado de uma forma que a única forma de você acessar os Bitcoins e transferir os Bitcoins para outra carteira é com a chave. E a chave, desde que você não tenha passado para ninguém, só quem tem a chave é você. Isso tem uma vantagem, te dá total controle sobre a moeda. Não tem mesmo como alguém bloquear. Não tem. É só você e pronto. Fim de papo. Essa é uma vantagem. Qual que é a desvantagem? Se você perder essa chave, não tem o que fazer. Você perdeu seus bitcoins, tá? Então essa chave ela tem que ser muito bem guardada, com muita segurança. É você o custodiante da coisa toda, tá? Já existiu vários casos principalmente no passado, agora a galera já está mais acordando, né? Mas vários casos aí de ordem judicial para bloqueio de patrimônio, inclusive para bloquear os bitcoins da conta lá de uma pessoa. Vira piada na comunidade de investidores em Bitcoin. Por quê? Porque não tem como. Não tem, pode vir o presidente do país, pode vir sei lá, cara, pode vir quem que for, polícia dos Estados Unidos, os órgãos máximos do mundo. Não tem o que fazer. Quer pegar o Bitcoin do cara? Pega o cara e faz ele te dar a chave. Aí vai ter como, senão não tem como pegar, beleza? Então é por aí, Andréia. Deixa eu ver mais uma aqui. Agora eu vou pegar uma do Buzi. Buzi perguntou assim, alguma opinião sobre fundos infra? Cara, os fundos infras, eles são... Veja bem, primeiro, né? Onde que o fundo infra investe? Investe em debentures, né? Debentures, elas são dívidas de empresas. Então, o governo, ele pega dinheiro emprestado com a gente. Em contrapartida, ele emite títulos públicos, dívida pública, então. O banco, ele também pega dinheiro com a gente. Em contrapartida, ele emite títulos de renda fixa, que são os CDBs, né, os títulos de capitalização. Eu compro um título e aí eu deixo o dinheiro lá na mão do banco. Então, o banco pegou emprestado e ele me paga juros por isso. As empresas, quando fazem isso, elas emitem um título em troca de dinheiro emprestado para pagar juros. Esse título se chama debenture. Os fundos de infra, eles
investe nessas debêntures. Eu não gosto particularmente de investir em debênture, porque, poxa, se a Taesa, por exemplo, é super comum ela emitir debêntures, né? Se ela vai lá e emite uma debênture, e eu invisto nessa debênture, eu estou correndo o risco da Taesa. Poxa, então eu prefiro correr o risco já investindo em ações, eu me torno sócio do negócio, entendeu? Então eu compro ações, por isso que eu não invisto em debênture. Até porque eu acho um pouco mais arriscado e tal. Só que com o FII Infra é diferente, porque eu tenho um gestor que ele está estudando lá as melhores debêntures e ele monta uma carteira super diversificada com debênture. E aí eu vou lá, compro uma cota desse FII, consigo investir em debênture, que não é um investimento ruim, só não é muito do meu perfil. E tem uma super diversificação. Então sim, é bem legal o FII Infra, tá? Por que eu ainda não falo muito? Por que eu não invisto ainda em FII Infra, tá? Porque eu ainda estou olhando essa classe, eu estou esperando o mercado amadurecer mais, eu estou esperando ver quem serão os melhores gestores, os erros, os acertos que terão. Não tenho pressa, deixa amadurecer. Daqui a pouco eu começo a colocar na carteira alguma coisinha se eu ver que faz sentido, tá? Então é por aí. Mas não é ruim não, beleza? É bem legal. Deixa eu ver mais uma aqui, agora da comunidade. Aqui, ó, o Senhor Capital é membro novo aqui também, muito bem-vindo à nossa comunidade. Não esqueça de assistir às lives, todas as segunda-feiras, 19 horas, estou ao vivo junto com vocês, abrindo minha carteira, mostrando o que eu estou fazendo com o dinheiro, tá? Então vamos lá, Senhor Capital. Perguntou assim, ó, Leandro, você acha que 10 dá para começar a fazer aporte de R$500 por mês? Deixa eu pensar um pouco nessa pergunta aqui. Bom, a pergunta não ficou muito clara, mas eu acho que você quer dizer assim, ó, você acha que 10 ativos, né, dá para começar a fazer aporte de R$500 mensal? Se a pergunta foi essa, eu acho que é ótimo, é um número bem bom, tá? Porque quem está começando não adianta ter muitos ativos na carteira. E também, se você tiver muito pouco, você corre um pouco mais de risco e você não pega a experiência de gerenciar. Então, para quem está começando, fazendo um aportezinho de R$500 por mês, é um número muito legal, 10 ativos na carteira. E aí você diversifica ali ações, fundos imobiliários, né? De repente um ETF, como eu comentei aqui já nesse vídeo, é um número super legal. Tá bom, senhor Capital? Eu acho que foi isso que você quis perguntar. Senão, refaz a pergunta ali, que daí na live, aparece na live na próxima segunda-feira, né? Amanhã, esse vídeo entra no domingo, amanhã às 19 horas estaremos ao vivo lá. Aparece lá na live e refaz a pergunta lá de repente que vai ficar legal, tá? Eu vou pegar uma aqui agora então do Instagram e é do João Paulo. O João Paulo perguntou assim, é verdade que o valor do dividendo desconta do preço da ação antes do pagamento? Sim, João Paulo, é verdade, cara. Mas isso não tira uma geração de valor ao acionista, tá? Eu vou explicar por quê. O que acontece aqui, né? As ações, quando elas pagam dividendos, existe uma coisa que é data com e data ex, que é a data de corte. Então, imagine que uma empresa, agora a gente está aqui final de janeiro, e uma empresa, ela anuncia que ela vai pagar dividendos lá em maio. Isso acontece, tá? Elas jogam lá para frente o dividendo que vai ser pago. Ela vai pagar lá em maio. Só que não adianta você comprar a ação um dia antes de ela pagar dividendo. Não, porque o dividendo que você vai receber, o direito depende da data de corte. A data de corte pode ser em março, no último dia de março, por exemplo. Então hoje, em janeiro, uma empresa anuncia que vai pagar dividendo lá em maio e a data com é dia 30 de março. Isso acontece. Então o que quer dizer? Quem tem a ação da empresa, quem virou a noite ali, ó, do dia 30 de março para o dia... não sei se março tem 31, agora não lembro. Mas vamos dizer, para o dia 1º de abril, 30 de março para o dia 1º de abril, quando a pessoa dormiu com a ação naquele dia, ela vai receber os dividendos lá em maio, tá? Então aquilo ali é data com e data ex. Nesse dia, a empresa, ela desconta do valor da cotação. Só que esse desconto é passado, não é presente. Como assim? Imagina o seguinte, no dia 30 de março, tá? Março vai até 31, né? No dia 31 de março, vamos colocar, o último dia aqui. No dia 31 de março, a empresa fechou a R$50. É a cotação dela. E ela vai pagar R$1 de dividendo, tá?
fechou em 50. Fim de papo. Dormimos no outro dia, no dia 1º de abril, o mercado abre de novo. Qual é o preço que essa ação vai abrir? O mercado que vai decidir. O mercado é soberano. Se o mercado quiser abrir em 31, abre. Aliás, em 51 abre, em 49, em 55. O mercado abre enquanto ele quiser. O dia anterior o fechamento foi quanto? 50. Mas lá no dia 1º de abril, se eu for voltar lá e olhar no gráfico, não vai estar 50. Vai estar quanto? 49. Então, esse desconto do preço da ação é de uma coisa que não existe mais. É de um preço do dia anterior. E por que se faz isso? Para que quando eu olho um gráfico ajustado, eu consiga saber exatamente quanto que aquela ação me deu de retorno, certo? Se eu tivesse reinvestido os dividendos. Quer ver só? Eu vou mostrar isso aqui na tela para vocês. Olha só, estou aqui no site 1x14 e eu peguei a Taesa, tá? Por que eu peguei a Taesa? Para exemplificar, porque ela é uma excelente pagadora de dividendos. Tá vendo que eu tenho dois gráficos aqui? O gráfico azul é o que a gente chama de cotação nominal. Essa cotação aqui é a cotação que de fato foi negociada lá no passado. Então, onde eu parei meu mouse aqui, ó, eu tô no dia 26 de junho de 2015. Quanto que fechou a cotação da Taesa nesse dia? Fechou em 21,54. Porém, existe embaixo aqui o gráfico verde. E o gráfico verde é o gráfico que, quando paga o dividendo, desconta do preço da cotação. E por que ele vem caindo a parte de trás aqui? Ó? Porque cada vez que a empresa paga dividendo, esse desconto é percentual para toda a parte de trás do gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente está com os dois gráficos no mesmo valor, certo? Cotação, R$ 36,92, R$ 36,92. Imagina que no dia 22 de janeiro de 2024, quando eu estou vendo essa data aqui na tela, eu esteja falando da data com. E amanhã, a Taesa vai pagar um dividendo de 10%. Amanhã não, no dia posterior, essa data aqui, no dia 23, por exemplo, é a data ex de um dividendo que a Taesa vai pagar, que representa 10% do valor. Ou seja, a cotação está 36,90. Vai pagar um dividendo de 3,69, certo? Representa 10% dessa cotação. O que vai acontecer? No outro dia, no dia 23 de janeiro, quando eu voltar aqui e olhar o gráfico, vai estar com esse desconto de 3,69. Como esse desconto representa 10%, todo o gráfico histórico também vai cair 10%. Então, aqui atrás, ó, eu tenho 6,19, certo? Vai ser 6,19 menos 61 centavos, 62 centavos, ou seja, 10% vai descontado aqui. E isso serve somente para isso, para eu olhar um gráfico e ter um histórico real de retorno, que o gráfico que o site 1x14 aqui trouxe com tanta excelência, né? Que ele colocou aqui, ó, em todo esse histórico, ó, variação nominal, 69%. Então, se eu for olhar só em termos de preço, eu vejo que desde 2012, né, mais de 10 anos, só subiu 69% a Taesa. Mas por quê? Porque ela paga muito dividendo. E se eu for olhar reinvestindo os dividendos, eu tive uma valorização de 486%. É outro patamar, é outra história. Então, gente, esse papinho aí de que, porque eu não foco em dividendo, porque desconta do preço da cotação, bicho, desconta de uma coisa que já passou, não é mais do presente. E quem decide o novo preço é o mercado e ponto final. É o mercado que manda, ninguém tem poder sobre o mercado. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, para a gente fechar. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Galera, fechou. É isso, selecionei 6 perguntinhas para a gente responder aqui hoje. E lembrando, reforço o convite, lembrando que eu tenho 3 formas de te ajudar aqui, tá? Eu tenho a comunidade, a consultoria e o curso, tá? A comunidade, ela ocorre aqui dentro do YouTube, vou mostrar aqui para você.
Ó, aqui dentro do meu canal tem a aba assinatura. Uma vez que você veio aqui, ó, em seja membro, tá? Você vai conseguir assinar mensalmente, você cancela a qualquer momento, mas eu estou sempre prestando um excelente trabalho aqui para que, ó, minha filha estava assistindo um desenho lá, apareceu aqui no cantinho, ó. Eu estou sempre trabalhando aqui para que você não queira ir embora, tá? Então, os alunos estão super satisfeitos. Por quê? Porque a gente faz uma excelente live, né? Todas as segunda-feiras, às 19 horas, onde eu faço atualização do cenário econômico, mostro o que está acontecendo no Brasil, mundo, taxa de juros, os principais indicadores que fazem preço e como que eu estou compondo o meu portfólio, a minha carteira pessoal de investimentos baseado naquele cenário. Então, tá aqui uma opção para você, né, para acompanhar. Tenho também o meu curso. Ó, aqui eu estou dentro do curso e são 15 módulos, tá? Tá organizado numa sequência que vai avançando no nível de dificuldade. Então a gente começa aqui bem basiquinho, educação financeira mesmo, né? Partindo do zero, autoconhecimento financeiro. Aí vai avançando, a gente chega nas classes, vai para a estratégia, chega na estratégia 500 pratas, que já é mais punk. E aí renda fixa, fundos imobiliários, ações e imposto de renda nacional. Pronto, está formado no Brasil. Vamos adaptar para o exterior. Investir no exterior, stocks, REIT, ETF, imposto de renda no exterior. E por fim, para quem quer avançar mesmo no negócio, se tornar um especialista, aí tem um módulo de valuation de ações, que isso aqui já é bem mais pesado, mas quando chegar nesse nível você já vai estar preparado, tá? São aí hoje, está com 147 aulas, 39 horas de conteúdo praticamente, e todas as aulas têm um chat, né? Você entrou aqui, ó, em uma das aulas, deixa eu pegar aqui, a renda fixa aqui, ó. Renda fixa pós pré-indexada. Pronto, você assiste essa aula e manda suas dúvidas aqui. Eu respondo todos os dias os alunos aqui. Link do curso na descrição. E para fechar, eu tenho uma consultoria, sou especialista em investimentos, né, certificado pela Ambima, sou economista, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM. E se você precisa de ajuda aí para montar o seu patrimônio, pode me chamar. O link também está na descrição. A gente marca ali uma consultoria, eu vou avaliar se é o caso e eu vou fazer uma reunião junto contigo para que junto a gente consiga fazer a melhor composição aí do teu patrimônio, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado você tenha gostado dessa aula e eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá. Fui!